estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Ok. Nós temos falado bastante de educabilidade. Então, diga de novo, educabilidade. Agora, diga autodisciplina. Ok. Cerca de 2/3 dos líderes da Bíblia começaram bem, mas terminaram muito mal. Por quê? Se você buscar entender, estudar o caso de cada um, você vai chegar à conclusão que foi a falta de autodisciplina. Faltou trabalhar a disciplina. O que acontece? A pessoa, por algum motivo, em algum momento, ela perde a visão original. Aquilo que a moveu a seguir. Ela começa a perder. O sucesso também perverte. Muitos se perderam, não quando não tinham vitórias. Não, lá eles tinham força. Mas quando estavam muito bem-sucedidos, muito abençoados, o sucesso perverteu. E o maior problema de todos, não tratar as fraquezas. Diga, tratar as fraquezas. Esse é o maior. Porque se você trata as fraquezas, isso mostra que você está atento à sua vida. Quando você se entrega a elas, mostra que você está desatento. Essa atenção é fundamental para a sua sobrevivência. Eu poderia falar de outros, mas vou falar de 2 incríveis. Gideão e Sansão. Então, nós vamos começar com Juízes 6:14. Eu vou ler um versículo de cada, um pouco mais, um pouco menos aqui e ali. E o que eu não ler, eu vou falar. Então, Juízes 6:14, para começar. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Juízes 7:7. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Juízes 8:22-27. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós. Você, seu filho e seu neto, pois você
nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa a cada homem, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura e os reis de Midian, que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para a sua família. 29:30. Jerubbaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. 9:5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Ok, dá para a gente ter um raciocínio com o que eu li aqui. A história de Gideão é bem conhecida. O homem que venceu um exército impossível, de tão grande que era, tão imenso, com 300 homens. Isso foi um grande milagre, que era impossível isso acontecer. Os midianitas estavam controlando há 7 anos Israel, e Israel estava numa miséria muito grande, porque eles saqueavam tudo e eles levavam tudo. E os midianitas tinham muita força, não tinha como lutar contra eles, porque eles eram em muitos. A Bíblia diz que eram tantos que parecia como a areia da praia, de tanta gente, tanto inimigo. Era gente demais. Gideão estava lá, parecia um rapaz aparentemente que tinha força, mas diante do quadro, sem perspectiva. E o Senhor vem, o chama, o coloca à frente de Israel. E eu quero lembrar que ele fez muitas coisas. Ele ofereceu sacrifícios a Deus, ousados. Por favor, não se distraia. Este homem, num tempo de crise, ele assumiu a liderança da libertação de Israel. Ele ofereceu sacrifícios altíssimos. Ele derrubou o altar de Baal, sendo até ameaçado de morte. Correu risco de vida por causa daquela atitude. E de 32 mil israelitas, que já era pouco, Deus deixou ele só com 300. E ele teve coragem. E ele foi. Bom, o resultado você já sabe, ele venceu os midianitas. Então ele fez muita coisa e ele viveu muita coisa em Deus. Sabe aquele tipo de gente que
experimenta mesmo o poder de Deus e que crê, que se joga em Deus, foi o caso de Gideão. Ele pegou Israel numa crise muito grande, e ele libertou Israel, e ele fez muitas coisas. Você vê que ele tinha determinação, ele tinha coragem. E Deus foi com ele, foi incrível a obra. Bom, que começo incrível. E a Bíblia nos orienta, e diz ainda em Eclesiastes, que o fim das coisas é melhor do que o início. Então, se ele já realizou muitas coisas bacanas ali no início, ele podia ter tido um fim incrível. Mas não foi isso que aconteceu. Porque Gideão acabou agindo como muitas pessoas agem hoje. Deus tinha um propósito com ele, de que ele liderasse Israel, de que ele continuasse. Mas como eu li para você, ele não quis assumir aquela responsabilidade. Depois que ele terminou, e o povo diz, bom, agora você lidere sobre nós, seu filho, seus netos, quer dizer, que toda a sua descendência, né? Ele disse, não vou fazer isso não. Sabe quando Deus tem um propósito com a pessoa e coloca a pessoa numa posição e ela simplesmente diz, eu não quero. E para se sentir melhor, o Senhor vai liderar vocês daqui, vou fazer um manto sacerdotal. Ele pediu o ouro do pessoal e fez um manto. Coisa que ele não podia, sabe quando eu não faço isso, mas eu dou isso aqui. Sabe, eu não vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui para vocês. Para eu me sentir melhor, eu não lidero, eu não quero essa responsabilidade. Mas eu vou deixar um manto sacerdotal aqui, como uma proteção para vocês. Loucura, porque ele sabia da tendência do povo a se desviar de Deus. Deus não queria que ele fizesse manto sacerdotal, algo que o povo podia olhar e como foi o que aconteceu, e de repente tratar aquilo de forma idólatra. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez, ao invés de liderar, ao invés de assumir a posição, não quis. Porque, infelizmente, tem gente que quer fugir de responsabilidade. A pessoa quer fugir da responsabilidade. Deus tem um propósito com ela. Mas ela não quer assumir aquilo. Aí tem vários fatores, nós podemos usar exemplos vários. Às vezes a própria covardia, o medo de assumir aquela responsabilidade. Coisa que eu não posso crer que havia no Gideão. Eu não posso crer, porque um homem que já tinha vencido tudo, que ele venceu ali, não podia ser por covardia. Preguiça. Eu pendo mais para essa direção. Uma pessoa que não queria responsabilidade mais. E, enfim, queria seguir a vida dele fora do propósito. Fora do propósito. Não quero responsabilidade. Eu penso que a palavra mais que eu devo usar que cabe aqui para o Gideão eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero. Então, às vezes a pessoa, ela quer dar a Deus o que ela acha que é o bastante. Tá, Deus, isso aqui e tal. Mas chega um momento que Deus quer mais dela. Deus quer mais, não era só aquilo. Mas olha só, eu libertei Israel e eu fiz tantas coisas e tal. Ok. Eu te usei para isso, mas eu quero mais de você. Eu quero mais. Eu tenho um propósito, eu quero mais. Não, ele não fez. Ele fez um manto sacerdotal, colocou lá. O que o povo fez? O
povo começou a adorar aquilo. E o que a Bíblia diz que aconteceu com o povo? Se prostituíram espiritualmente. Quer dizer, além dele não estar no propósito, ele ainda prejudicou milhares de pessoas. Então, peraí, tudo que ele havia construído em Deus já começa a fracassar aqui. Porque veja bem, ele libertou Israel, mas olha ele aqui, levando o povo para uma direção novamente de destruição. Então, além dele não aceitar o propósito, ainda a atitude dele, o exemplo que ele deu, digamos assim, foi ruim. E levou milhares a pecarem. O que ele fez com a vida dele? Foi para casa. Fazer filho. Fez 70. Só fez filho. Fez filho, fez filho, fez filho, fez filho. O que aconteceu quando ele morreu? Israel estava totalmente corrompido espiritualmente. Não trataram a família dele bem. Um filho que ele tinha, Abimeleque, com uma concubina, num único dia pegou e matou os 70 filhos numa pedra. Você vê que quando Deus não aprova uma coisa, quando Deus não está na bênção, ele passou a vida fazendo filho. Morreram todos num único dia. Por um outro filho dele. Foram todos. Abimeleque assassinou os 70 num único dia. Para ele poder assumir o poder. Matou todos. Então você vê que a escolha dele de não liderar Israel não fez bem para ele, para a família dele e para o próprio Israel. Ninguém saiu ganhando. Um resultado maravilhoso, como foi aquele da libertação dos midianitas. Olha esse fim aqui. Se era para ter tido um fim desse. Jamais. Deus não tinha esse fim. Mas o que acontece com a pessoa? Ao invés dela se tornar educável, dela trabalhar a autodisciplina, dela continuar sempre crescendo em Deus, dentro da vontade dele, não dela, ela já começa a fazer suas escolhas erradas. Então, é fácil se desviar da visão original, como falei no início? Claro que é. É muito fácil se desviar da visão original. Aquilo que te motivou a seguir em Deus. É muito fácil. É fácil ser corrompido pelo sucesso também. O sucesso perverte. E não pouco. A maioria das pessoas que eu conheço fracassaram na vitória e não na derrota. A maioria das pessoas que cruzaram o meu caminho não fracassaram na derrota, fracassaram na vitória. Quando estavam infinitamente superiores, diferentes, melhores, é que eles fracassaram. Quando que Gideão fracassou? Quando ele era respeitado, reverenciado, amado, aclamado pelo povo. Ele era uma referência em Israel. Ele era o sujeito amado. Foi quando ele fracassou. Quando era para ele ter assumido, e não assumiu a liderança. Ao contrário, foi fazendo tudo errado. Fez o manto sacerdotal, achando que aquilo ia
Desculpe, eu ando com essa tossezinha que vocês já sabem. Achando que ele ia ficar numa boa, seguir a vida dele e tudo bem. Fez tudo errado. Saiu do propósito. Levou o povo a se prostituir espiritualmente. Foi para casa fazer filho. A Bíblia mesmo diz, ele foi para casa. E teve muitos filhos, só ficou fazendo filho. Deus não tinha isso para ele. Não, ele podia até ter feito filhos, mas não era esse o propósito, passar a vida nisso. Deus tinha o propósito que ele liderasse Israel. Mas ele não fez. Não terminou como deveria, como podia ter terminado. E um filho matou 70 dele, o da concubina. Num único dia matou. Quer dizer, então você vê que a expressão lá que ele usou, quando o povo falou, lidere você, seu filho, seu neto, ele falou, nem eu nem meu filho vai liderar. Você vê que ele podia não só ter feito, como ter a família, os descendentes. Mas ele fez errado, pois o filho da concubina matou os filhos e nenhum dos filhos considerados legítimos, aqui, nesse período, pôde assumir o poder. Então, você vê que deu tudo errado. Por quê? Por causa da escolha dele. A falta de disciplina em Deus. Ele não deu continuidade ao que Deus tinha com ele. E fracassou. Não tratou sua fraqueza. Se ele não queria responsabilidade, se algo estava acontecendo dentro dele, ele devia ter visto aquilo como uma fraqueza. Espera aí, Deus tem um propósito, ainda que não seja lá uma tarefa fácil, eu não posso me esquivar. Deus tem isso comigo e eu devo entrar nesse propósito. Vamos continuar em Juízes mais 13 agora. 1-5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprove, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. 14 e 15. Encontrando, o 14, quando ia chegando ali, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimado, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. 16, 21 e 25. 16, 21. Os filisteus prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. 25. Com o coração cheio de alegria gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Está aí. O Sansão tinha uma fraqueza por mulheres.
Era a fraqueza dele que o levava a beber, a agir no impulso. Ele nasceu com propósito de ser o libertador de Israel. Você vai vendo a história dele, ela é fascinante. Sozinho, ele lutava contra os filisteus. Numa das batalhas, ele estava totalmente amarrado. Quando ele fez uma pequena força, aquilo, a Bíblia diz que foi como fibra de linho queimado. Arrebentou, não tinha poder sobre ele, nada podia detê-lo, nada tinha poder sobre ele. Sabe aquele tipo de gente imbatível, enfrenta muitas guerras, mas não perde nenhuma? Era Sansão. Com uma queixada de jumento matou um homem, matou 1000 sozinho. Isso não é conversa fiada, isso aconteceu. Pelo Espírito Santo, tudo isso acontecia. Ele tinha fraqueza por mulheres. Essa era a fraqueza dele. Que dessa fraqueza puxava outras situações que o levava à inconsequência. Ele podia ter tratado essa fraqueza. Ele nunca parou para tratar. Ele não parou para tratar a fraqueza. Ou seja, eu estou forte, eu venço guerras, Deus está comigo, eu não preciso tratar isso. Eu não preciso mudar isso. Muitas pessoas agem assim. Está tudo bem comigo, eu não preciso mudar isso aqui. Está tudo bem comigo, eu não preciso trabalhar isso aqui. Bom, eu tenho uma fraqueza, mas eu não preciso trabalhar isso. Eu acho que Deus não está se importando com isso. Não, ele tinha uma fraqueza e essa fraqueza o destruiu. Porque ele nunca parou para tratá-la. E você deve tratar a fraqueza como uma doença do teu espírito. Ela tem tratamento. E não é um tratamento fácil. Eu vejo pessoas que se esforçam ao extremo para tratar doenças do corpo, mas não se esforçam para tratar as doenças do espírito. Só que se nós morrermos e o teu espírito estiver saudável, você vive eternamente. Mas se não tiver, não vive. Então, muitos mais se preocupam com a doença do corpo do que com a doença do espírito. E é por isso que tantos cristãos estão perdidos. Porque você vê, a preocupação para curar o corpo é imensa e para curar o espírito. Não tem? Você vê as pessoas se esforçarem ao extremo para curar o corpo, mas você não vê o mesmo esforço para curar o espírito. E tem um monte de gente que está muito doente espiritualmente. Sansão estava ficando cada vez mais doente espiritualmente e não parou para tratar, até que a doença espiritual destruiu com tudo. Tudo. Porque a Bíblia diz, não tenha medo, não tema o que pode matar o corpo, mas o que pode matar a alma. A Bíblia diz isso. Não fique aí desesperado com o que pode matar o corpo, não. Preocupe-se com o que pode matar a alma. Porque o que pode matar a alma, aí sim, isso sim é um problema. Aí você tem um problema. Sansão tinha um problema, ele tinha uma saúde de ferro. Força para lutar contra inimigos, ele era imbatível. Mas ele estava doente espiritualmente e não parou para tratar a doença do espírito, da alma.
Ele tinha uma fraqueza, no caso dele era por mulheres, cada um tem a sua, ou as suas. E ele não parou para tratar. E essa fraqueza desgraçou com a vida, o ministério e o propósito que Deus tinha com ele. Que era poderoso, ele já nasceu nazireu, consagrado, para ser o libertador de Israel. Ele nasceu. E ele pegou tudo aquilo e cedeu, ele foi cedendo à fraqueza. Cada um tem. E cabe a você não tampar o sol com a peneira, não esconde, não. Admita. No caso dele, era com mulheres, cada um tem a sua. Tem aqueles que a maior fraqueza dele é a arrogância dele, o orgulho dele é uma coisa fora do comum. Como nós falávamos a semana passada, é desmedido. Inclusive, um orgulho desmedido para admitir a fraqueza. Para admitir a fraqueza. Sansão não tratou a fraqueza dele. E tem gente sendo derrotado porque não tem parado para tratar a fraqueza ou as fraquezas. E isso está levando a pessoa, olha o fim de Sansão, olha esse homem cego, num moinho, e depois servindo de diversão para o inimigo. Porque é o que o diabo quer fazer com as pessoas, ele quer cegá-las. Quando cegaram os olhos físico do Sansão, ele já era um cego espiritual. Aquilo foi só a representação do estado espiritual dele. E agora o inimigo zombando, se divertindo às custas dele. Mas um dia ele derrotava, ele fazia com que todos temessem a ele. Mas chegou o dia que ele virou um objeto de escárnio. As pessoas se escarneciam dele, riam dele, se divertiam às custas dele. Porque é isso que acontece com pessoas que fracassam na fé. Viram objeto de zombaria. Porque é só isso que as pessoas fazem, apontar o dedo depois e ela, sabia que não ia durar, ó, caiu mesmo, olha lá. Ó. Ih, aquilo lá foi história. Estava bem e tal, mas sabia que aquilo não ia durar. O sujeito não tem cabeça. É a história do Sansão. Aí, acabou. Cadê o Sansão? Imagina a história de um homem desse, um homem que tão forte, tão incrível, tão fora do comum, tão poderoso, terminar cego, servindo de graça para os outros. Ah, bispa, mas ele matou mais na morte dele do que em vida? Ok, mas era para ter sido assim? Será que era? Será que alguém acha isso bonito? O sujeito terminar cego e naquela condição absurda de sofrimento? Ele nasceu para reinar, para governar, para ser reverenciado, não para ser objeto de zombaria. Mas ele não tratou a fraqueza que ele tinha. E quando você não para tratar algo que você nitidamente está percebendo que isso tem controle sobre você e está te puxando para a direção errada, se você não trata, vai te puxar mesmo para a direção errada, vai arruinar com você. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu estou falando de pessoas que foram incríveis.
Pessoas, poderia falar de outras, mas pessoas que conheceram o sucesso, que chegaram ao topo, mas perderam a visão original. O sucesso os perverteu. Não trataram suas fraquezas. Não permaneceram no propósito. Não permaneceram educáveis. Não trabalharam autodisciplina. Porque é muito, mas muito fácil você ir saindo, e saindo, e saindo. Principalmente aqui na condição deles que estavam muito bem. Sabe, é o que acontece com muitos. Já não tem a mesma vontade de orar, não tem a mesma vontade de estar na igreja, não tem a mesma vontade de fazer a obra. Aquele que era obreiro, parece que já começa a ficar pesado ser obreiro. Já não vem, tudo já começa a ficar pesado, Não tem a mesma alegria em glorificar, em andar com Deus. E a pessoa não presta atenção, olha a disciplina. Se discipline em Deus. Você está percebendo que algo está acontecendo com você? Vá acudir isso. Se discipline em Deus, autodisciplina. Olha, uma coisa você pode ter absoluta certeza. Se você quer continuar crescendo, é fundamental a autodisciplina. Discipline-se. Se você quer crescer, se você quer muito, disciplina espiritual. E disso você abre e leva para toda a tua vida. Um profissional indisciplinado, ele vai acabar fracassando. Um cristão indisciplinado. Enfim, disciplina. Se eles tivessem trabalhado a autodisciplina, não teriam fracassado. Ouvindo Deus, permanecendo em Deus, na direção. Espera aí, a minha carne está me puxando para cá, mas não vai, é aqui. Minha carne está me puxando para cá, não, é aqui. A direção é essa e eu vou permanecer. Pegue esta mensagem. Eles não seguraram o mesmo espírito. Gideão perdeu o espírito. Este homem que foi para casa fazer filho não era o mesmo que tinha enfrentado com 300 homens os midianitas. Ele foi se perdendo e não se deu conta. Então, por um lado, ele fez uma obra maravilhosa. Por outro, levou tantos à direção errada. Por quê? Porque ele não permaneceu na direção certa. Em nome de Jesus Cristo. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza.